Isaías 59, verso 1 e verso 2. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Diz-nos assim o texto: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Pai, te louvamos mais uma vez, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Ajuda-nos nessa noite, por intermédio do teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, compreender a tua palavra e colocá-la em prática, para que verdadeiramente, Senhor, possamos ser conhecidos como os discípulos, como filhos e como servos do Senhor. Ajuda-nos com o teu Santo Espírito, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, podem se assentar. Então nós vimos que inicialmente a doutrina do pecado, ela vai nos trazer a orientação e o conhecimento acerca da causa que separa o homem de Deus. E a causa que separa o homem do Criador ou da criatura, que somos nós, é o pecado. Então é muito importante nós sabermos biblicamente o que a palavra de Deus nos orienta acerca do que é o pecado. Pois se é o pecado que me separa de Deus, eu preciso aprender acerca desse tema, para que eu venha cada dia mais estar me santificando e me abstendo daquilo que não agrada a Deus, que é o pecado. Porque todas as vezes que eu continuo na prática pecaminosa, eu estou me afastando do meu Deus. Não é Ele que se afasta de mim, somos nós que nos afastamos dele quando nós resolvemos pecar contra Ele, né? Então, diante disso, nós vimos que a palavra de Deus vai nos trazer duas compreensões acerca do comportamento humano. E o comportamento humano, ou ele vai ser um comportamento benéfico, que é pautado na Bíblia pela santificação, ou ele vai ter um comportamento maléfico, que é a prática pecaminosa. Então, diante de Deus, nós temos esses dois tipos de comportamento: ou nós agradamos a Deus santificando, ou nós desagradamos a Deus praticando o pecado. Então, diante disso, nós vimos que existem algumas palavras na Bíblia Sagrada que trazem significação do que é o pecado, né? E nós vimos algumas listas de pecados, por exemplo, Romanos capítulo 1, que vai nos falar acerca de vários tipos de pecados. Nós também vimos acerca das obras da carne, Gálatas capítulo 5, né? Dos versos 19 ao verso 21, que também vai falar do que é pecado, as práticas pecaminosas. Nós também vimos algumas outras palavras, por exemplo, prevaricação. Nós vimos também acerca da iniquidade, nós vimos a impiedade e outras palavras que significam o que é o pecado. Como nós já vimos isso, nós vamos dar prosseguimento, pois depois que nós compreendemos o que era o pecado e qual o seu real significado dentro dessas nomenclaturas, nós entramos acerca da origem do pecado. E a Bíblia nos orienta e nos adverte que a origem do pecado foi antes da criação do mundo, né? Antes de Deus realizar a sua criação, antes dele criar o mundo, criar os homens, houve uma prática pecaminosa, e essa prática pecaminosa iniciou-se entre os anjos. E nós vimos que Deus não é o autor do pecado. O autor do pecado é aquele que era um querubim ungido, né? E resolveu pecar contra Deus, ou seja, Deus encontrou iniquidade
enfermidade no seu coração, quando ele desejou algo que ele não poderia. E a sentença que ele recebe foi, juntamente com ele, alguns anjos, eles foram expulsos, Foram expulsos lá dos ares celestiais, e assim receberam a sua condenação diante de Deus, e aguardam ainda a condenação final, que é quando o Senhor vai lançá-los, no lago de fogo eterno, no lago de enxofre, no lago de fogo eterno, aonde nós sabemos o que vai ocorrer, não só com o diabo, com o inferno, com a besta, mas também com todos aqueles que negarem a Cristo, porque o Senhor preparou tudo para que todos os homens fossem salvos, mas infelizmente nem todos querem se submeter à sua vontade para que possam alcançar a salvação, e por isso vão receber condenação, não pela vontade perfeita de Deus, mas pela vontade permissiva de Deus, que vai ser condenação eterna, ou seja, distanciamento eterno da presença do Senhor. Então nós vimos que a origem do pecado, ela teve sua origem lá nos ares celestiais, no mundo dos anjos, aonde Satanás pecou. Ele é o criador, ele é a origem do pecado, e foi expulso juntamente com todos os anjos que o acompanharam nessa situação. E qual foi o grande pecado do diabo? O grande pecado do diabo foi o orgulho, Foi a soberba, e isso provocou a queda dele. E é importante nós termos conhecimento disso, porque também, da mesma maneira que ele assim se portou diante de Deus, ele inflama os corações dos homens para que também venham se ensoberbecer, para que venham se exaltarem, e assim fazendo também vão estar pecando contra o Senhor, e certamente, se não se arrependerem, vão receber condenação igualzinha a ele recebeu. Então o inimigo, o que ele fez? Após ele ser expulso e Deus fazer a criação de tudo, nós vimos que acerca do pecado inicial, na humanidade. Então a origem do pecado não é Adão. Quando nós falamos de pecado original, não é que Adão foi a origem do pecado. Na verdade, Adão, ele recebeu, ele aceitou a prática pecaminosa do adversário quando foi inflamado lá no jardim do Éden. Então, quando nós falamos pecado original com relação aos homens, é aonde se iniciou na humanidade o pecado, e não que ela tenha sido gerada da humanidade. Então, o pecado original é esse. O pecado atual, que nós também já meditamos, são as práticas pecaminosas que os homens praticam, justamente por ter essa natureza herdada, a natureza pecaminosa, a natureza herdada por Adão, quando assim ele pecou contra Deus. Então Deus fez Adão perfeito. Deus não criou Adão um ser impecável que não poderia pecar, e ele também não criou Adão pecaminoso, mas ele deu a oportunidade de Adão obedecer ou desobedecer a sua ordem. E quando Adão e Eva desobedecem, o pecado então é consumado, e assim inicia-se toda a sentença com a humanidade, no sentido de quê? De que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o mesmo Deus que sentenciou Adão ali no jardim do Éden, sentenciou Eva, sentenciou a serpente, no mesmo jardim ele já proveu, ele já iniciou a sua primeira e mais importante promessa, que era a restauração novamente do ser humano para ter plena comunhão com ele novamente, quando ele diz para a mulher que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então ali o Senhor já estava colocando em execução o seu plano de salvação. Ao mesmo tempo que ele sentencia o homem a distanciar-se dele, perder a comunhão com ele, ao mesmo tempo ele também já executa o plano salvador
vida, mas que Ele ama e que Ele quer que todos sejam salvos, né? Então vamos lá, continuando. Então, acerca do pecado original, ou pecado iniciado, né? Lá no jardim do Éden, por sedução do diabo, por colocar no coração do homem também o orgulho, a soberba e a desobediência, a sentença foi que todos os homens agora herdariam a natureza pecaminosa. Mas vale ressaltar algo: se todos que nasceram com essa natureza pecaminosa, e Jesus? Jesus nasceu de uma mulher, mas Jesus não tinha a natureza pecaminosa como nós temos. Ele foi gerado pelo Espírito. A mulher foi apenas um meio para que ele viesse a encarnar aqui nessa terra e habitar com os homens, ensinar os homens, pagar o preço pelo pecado dos homens e ali conquistar na cruz do Calvário a salvação para os homens. Mas Jesus, ele não herdou a natureza pecaminosa que nós herdamos, né? Jesus não havia pecado nele, nem natureza pecaminosa para que ele viesse pecar, né? Ele é perfeito, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus, e Deus não peca e não pode pecar. É por isso que Jesus nunca pecou e nunca vai pecar, porque ele é santo, ele é poderoso e ele orienta que os seus servos também sejam santos. Existem algumas teorias aí, algumas linhas teológicas, na qual nós consideramos como Assembleia de Deus, como igreja, que eles propagam que devido a Jesus ter nascido de uma mulher, Jesus também herdou essa natureza, e não tem amparo nenhum bíblico para isso, né? Dentro do contexto bíblico é impossível Jesus ter natureza pecaminosa, porque ele é Deus e ele não poderia pecar de maneira nenhuma, ele é perfeito. Então, como igreja do Senhor, como igreja que está pautada na palavra de Deus, nós cremos, professamos e ensinamos que Jesus não tinha a natureza pecaminosa, ele apenas habitou em corpo humano, mas não era pecador, porque ele teria que ser limpo, porque o sacrifício teria que ser de alguém que era limpo, perfeito, e se Jesus tivesse defeito, Deus não teria recebido o sacrifício pela humanidade. Mas ele, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele era perfeito, e é por isso que o sacrifício dele é suficiente para que todos os homens alcancem a salvação eterna. Então, diante disso, é impossível nós crermos em alguns ensinamentos aí que algumas linhas teológicas não cristãs, pelo menos não evangélicas, professam, mas nós estamos pautados na palavra de Deus. É por isso que o sacrifício de Cristo, sendo perfeito, não precisa fazer mais nada, né? Não precisa fazer mais nada a não ser obedecer, se submeter a Ele e ter uma vida que agrada a Ele em santificação. Então o sacrifício de Cristo é perfeito e é suficiente para produzir salvação na vida daquele que realmente deseja e busca ser salvo. Tá bom? Então não há dúvidas quanto a isso, né? Vai ter explicação no sentido de que ele é perfeito, e somente sendo perfeito o Senhor receberia o sacrifício verdadeiro e final, que seria do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então vamos lá, hoje nós vamos meditar acerca do pecado e o cristão. Tá, nós vimos que o pecado afasta o homem de Deus, nós vimos que todos herdaram a natureza pecaminosa, e Jesus é quem traz de volta novamente essa comunhão com Deus, com o sacrifício na cruz do Calvário. E eu entendo que, como servo de Deus,
eu tenho que ter muito cuidado quanto ao pecado. Então, diante disso, o cristão tem uma maior compreensão quanto ao significado e à gravidade do pecado, mais do que o ímpio. E por que o cristão tem essa compreensão? Por que o cristão ele entende que o pecado é grave? Justamente porque ele conhece as Escrituras. E o ímpio, ele não tem desejo nenhum pelas Escrituras. Então é por isso que o ímpio vive de pecado em pecado e acha que está tudo bem. Mas o crente, o cristão, o servo de Deus, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele sabe que o pecado desagrada a Deus. Então, como servos de Deus, nós temos essa maior compreensão acerca do significado e da gravidade do pecado. Isso ocorre devido à palavra de Deus, na qual nos adverte quanto à existência do pecado, porque o que os ímpios eles dizem? Que o pecado não existe. A melhor forma de você não submeter a alguma coisa é você dizer que não existe. O ateu vai dizer que Deus não existe, justamente porque ele não quer se submeter àquilo que são as regras de Deus. Então, para que ele viva como ele quer viver, ele diz: não, Deus não existe. Ou o pecado não existe, Deus existe. Eu até creio em Deus, mas pecar isso não existe, não, é uma criação dos homens. Mas como servos de Deus, homens e mulheres que examinam as Escrituras e que meditam nela, é impossível você ter uma visão dessa de que pecado não existe. É impossível você ter uma visão dessa de que você pode viver da maneira que você quer, que você vai chegar aos céus. É impossível. Porque o cristão ele tem, pela palavra de Deus, que é a verdade, e a Bíblia nos diz que, o Senhor nos diz que conhecereis a verdade, ela vos libertará, nos libertará do poder do pecado. Porque somente conhecendo, sabendo, compreendendo e se submetendo a Deus é que nós conseguimos vencer o pecado, por causa do sangue de Cristo. Então nós éramos escravos, mas o sangue de Cristo nos libertou, nos purificou do poder do pecado. Agora nós não somos mais escravos, então não devemos mais nada para o pecado, porque escravo faz aquilo que o seu Senhor quer, né? Então, queridos, diante disso, a existência do pecado e acerca da advertência de que Cristo, para aqueles que recebem o perdão dos seus pecados. Vamos a Hebreus capítulo 12, verso 1. Aqui é acerca da existência do pecado, né? Anote aí para você meditar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, com um texto desse aqui, é impossível um servo de Deus dizer que o pecado não existe, né? Porque o escritor aos Hebreus já está testificando isso. Olha, o pecado nos rodeia, o pecado existe, e é uma prática abominável a Deus, é uma prática que distancia o homem de Deus. Mas também nós vamos perceber que o cristão ele tem o conhecimento de que Cristo é quem pode perdoar os nossos pecados. Por causa de Cristo nós tivemos os nossos pecados perdoados. E como nós tivemos os nossos pecados perdoados, nós temos que ter agora uma nova maneira de viver. João capítulo 8, verso 11.
E disse ela: ninguém, Senhor Jesus. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui Jesus adverte como é o comportamento daquele que recebeu o perdão dos pecados. Como deve ser o comportamento do tal? Não mais uma vida devassa, mas uma vida no Espírito, aonde agora nós somos uma nova criatura, e o que era velho se passou, e eis que tudo se fez novo. Então, queridos, diante da compreensão do que é o pecado na visão cristã, é justamente isso que a Bíblia vai nos orientar, que como servos de Deus, nós sabemos da existência, sabemos da gravidade do pecado e temos uma orientação de Jesus para uma nova vida agora em Cristo, não mais uma vida pecaminosa, porque esta vida não agrada ao Senhor, mas uma vida em santificação, porque essa é agradável ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante disso, nós precisamos fazer outro questionamento. Já que o cristão, ele tem o conhecimento acerca da existência e da gravidade do pecado, e agora ele recebe uma orientação de Deus para não pecar, isso quer dizer que agora, como crente, eu não peco mais? Ah, não, eu sou crente, tudo que eu fizer não é mais pecado, porque agora Jesus já me purificou. O crente pode pecar? Jesus me libertou do poder do pecado, mas eu, servo de Deus, eu peco? Ou tudo que eu faço, mesmo que seja diante da palavra de Deus, pecado não é mais pecado, porque agora eu estou em Cristo? E nós temos que ter cuidado com isso, porque há muitos que distorcem o ensinamento e vivem uma vida que não agrada a Deus e diz que está em Deus, porque ele simplesmente, ou ela simplesmente, um dia entregou sua vida para Cristo e agora ele pode viver à vontade, porque tudo que ele fizer, Cristo já purificou os seus pecados. Então, o crente pode pecar? É um questionamento. A Bíblia nos revela que sim. Uai, eu não fui liberto do poder do pecado, então eu posso pecar como servo de Deus? Sim. Aquele que agora é uma nova criatura ainda pode pecar. 1 João 1, 8 e 9. Nós já fizemos aqui a aplicação desse texto, mas vale relembrar novamente o significado de pecado e pecados, não é? Quando nós falamos acerca do pecado original e do pecado atual, e o texto vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, que pecado é esse? O inicial lá do Jardim do Éden, né? Então é aqui, isso aqui que João está dizendo, que nós somos mentirosos, né? Ou que não há verdade em nós, se nós dissermos que não temos pecado, porque nós recebemos uma natureza que veio de Adão, e por Adão entrou o pecado no mundo, mas por o Adão que é Cristo também veio a regeneração do homem, né? Então o primeiro Adão pecou e Cristo veio para purificar e transformar e regenerar o homem para a glória de Deus.
Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então esse aqui é o pecado adquirido, né? É o resultado do pecado de Adão, a natureza pecaminosa que foi recebida por todos os homens quando o pecado entrou na humanidade. Aí ele continua: se confessarmos os nossos pecados, aqui está no plural, que pecados são esses? São os pecados nossos, né? Os atuais. Aí o texto vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, diante disso, nós percebemos que o crente pode pecar, né? Porque há a necessidade do perdão, do arrependimento, que gera perdão de Deus. Então vamos lá. No versículo 8, fala-nos do pecado original, da natureza pecaminosa. Do versículo 9 fala dos pecados atuais, do nosso cotidiano. E com isso fica muito evidente que o cristão possui duas naturezas. Agora o negócio pegou ele. O ímpio só tem uma natureza, mas o cristão tem duas. A primeira natureza que nós temos, que o ímpio também tem, é a natureza caída, que ela foi adquirida através do pecado de Adão, né? E também da prática pecaminosa atual. Como eu falei para os irmãos, é impossível alguém que tem natureza pecaminosa não pecar. Só tem um jeito dele não pecar. No sentido original da palavra pecado com relação aos ímpios, é quando ele está em Cristo. Só Jesus é quem nos liberta do poder do pecado. Só em Cristo o homem tem condições de rejeitar a prática pecaminosa, porque por si mesmo ele não tem condições, porque a natureza caída faz com que ele tenha uma prática pecaminosa cotidiana, e por mais que ele tente não pecar, ele não consegue. Mas o cristão é diferente, o servo de Deus é diferente. Ele possui essa natureza caída, sim, que nós chamamos de o velho homem, que nós sepultamos, mas que ele está aqui, ele está aí, e qualquer momento ele quer ressuscitar. Qualquer hora o velho homem quer tomar a frente novamente para tornar o servo de Deus alguém que se distancia definitivamente de Deus e agora tem a sua condenação. Mas nós, servos do Senhor, crentes em Cristo Jesus, já mortificamos o velho homem e recebemos de Deus a natureza divina. Nós não somos deuses, compreenda isso. Tem umas linhas aí que em Deus somos homens. Não é isso que é a natureza divina. A natureza divina é justamente aquela que nós adquirimos no dia que nós nos ligamos em Cristo Jesus, no dia que nós aceitamos ao Senhor, no dia que nós nos convertemos a Cristo. Ele agora perdoou nossos pecados e fez moradia em
Então essa natureza divina, ela só é adquirida por aqueles que se entregam a Cristo, que aí com esta natureza divina, com o perdão dos pecados, com a libertação do poder do pecado, agora nós não temos a nossa vida mais escravizadas no pecado. Agora nós somos servos do Deus Altíssimo. Agora quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Não é mais a minha vontade, não é mais a minha carne, não é mais a minha natureza corrompida que me leva a pecar, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você. João capítulo 15, versos 1, 5 e verso 8. Olha aqui acerca de ser um ramo, né? De estar ligado em Cristo. E aqui é a parábola da videira verdadeira, né? Vai nos mostrar acerca dessa ligação do servo de Deus com Cristo. Ele vai trazer uma exemplificação da videira, e o texto vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira. Quem é? Jesus. E meu pai é o lavrador. 5. Eu sou a videira, vós as varas, ou os ramos, ou os galhos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. O texto é muito claro quando ele afirma que sem Jesus nós nada podemos fazer, e só fazemos alguma coisa porque estamos nele e ele está em nós. É por isso que tudo na vida do servo de Deus é para a glória de Deus, nada é para a glória do homem. Se nós tivermos que nos gloriarmos em alguma coisa, diz Paulo, que nos gloriemos na cruz. É aqui que entra a questão que o inimigo semeou no coração de Eva para pecar contra Deus, para desobedecer Deus. Da mesma maneira que ele queria se igualar ao Criador, ele também injetou no coração de Eva esse mesmo desejo. Quando ele disse: olha, o Senhor não quer que você coma desse fruto, porque se você comer desse fruto, dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. E aqui nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo nos dias atuais ainda tenta colocar nos corações daqueles que não deveriam permitir, por terem conhecimento da palavra de Deus e por serem moradia do Espírito Santo de Deus, a soberba e o engrandecimento naquilo que Deus está fazendo através da sua vida. O negócio é sério. Tudo que nós fazemos
nada é para a nossa glória. Mas pastor, mas fulano, Deus usa tanto ele, é para a glória de Deus. Ele não faria nada se não fosse Jesus. Ele não realizaria nada se não fosse Cristo Jesus fazer na vida dele, ou na vida dela. Mas o inimigo tenta semear isso, e nós temos que ter cuidado, porque a velha natureza ela quer ressuscitar, e essa é uma injeção que o inimigo dá nos homens para ressuscitar o velho mundo. Porque nós temos essas duas naturezas em nós, mas que quem domina é a natureza de Deus em nós, mas que cotidianamente o velho homem quer ressuscitar, e o inimigo incita isso, ele promove isso, porque os homens querem adquirir reconhecimento. Nós temos em nós ainda existe esse desejo. Não, ninguém me reconhece, ninguém vê o que eu faço, o pastor não vê o que eu faço. Isso é da natureza pecaminosa, que quer receber reconhecimento. E quando o inimigo percebe isso, ele inflama mais ainda. Já dizia um grande pregador que quando ele desceu do púlpito, uma pessoa o abordou e disse: pastor, o senhor pregou muito hoje. Hoje foi uma bênção, hoje foi coisa grande. E começou a elogiar. Ele olhou para a irmã e falou: irmã, o diabo também falou isso para mim. Ou seja, o inimigo quer fazer isso constantemente com cada um de nós. Mas nós somos servos de Deus, e não vamos permitir que o inimigo utilize-se daquilo que é de Deus para nos distanciar do Senhor. Então, muito cuidado, irmãos. O texto nos afirma que enquanto estivermos com o Senhor Jesus, seremos seus discípulos e vamos dar fruto. Tem que dar fruto. Ninguém se glorie pelas obras que faz, porque isso é resultado de você estar ligado em Deus. Sem Jesus você não faria nada. Você dá fruto porque é resultado da ligação com Cristo. Então, o que devemos compreender é que possuímos essas duas naturezas, e que enquanto mantermos a natureza pecaminosa subjugada, ou seja, mortificada, nós estaremos levando uma vida vitoriosa e agradável ao nosso Deus. Então, queridos, que o Senhor continue dando vitória a cada um de nós, que nós possamos aplicar esta palavra aos nossos corações. Mas quanto mais Jesus te usar, mais se humilha nos pés do Senhor, mais reconhece que é Ele quem faz, porque é assim que Ele quer na vida dos seus filhos e das suas filhas, para a glória do nome de Jesus. Oremos. Pai, te louvamos pela Tua palavra, e nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor que nos dá o privilégio de conhecermos a Tua palavra. Senhor, nós entendemos que o Teu Espírito habita em nós, e é Ele quem nos ajuda a manter uma vida na Tua presença. Se porventura alguém aqui nesta noite, Senhor, que tem se deixado embaraçar, Senhor, que tem se deixado levar pelas práticas abomináveis e pecaminosas que não agradam ao Senhor, tem misericórdia nesta noite. Restaura essa vida, Senhor, para a glória do Teu nome. Continua, Senhor, nos dando força, nos dando graça e nos ajudando em tudo. É o que eu te peço, crendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.